Senhoras e senhores, peço a vossa atenção. Amigos do ambiente, da sustentabilidade e do bem-estar, sejam muito bem-vindos à abertura do Careful Sustainability Campus Days. Recebam com entusiasmo e uma salva de palmas a responsável pelo programa, Antje. Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu preciso aqui respirar um momento fundo, porque foi aqui um momento das últimas preparações, mas estamos muito felizes que vocês todos vieram aqui hoje para a sessão de abertura deste evento que está a acontecer com o apoio do SENSE, com o apoio de toda a faculdade, com todos os serviços da faculdade, e estamos aqui muito felizes hoje de apresentar-vos aqui uma sessão de abertura um bocadinho diferente. E vocês vão já ficar a saber um pouco mais sobre o nosso tema, que é a universidade que cuida a ligação dos objetivos de desenvolvimento sustentável com os objetivos do desenvolvimento interior, mas eu não vou falar muito hoje aqui. Eu vou passar a palavra aos nossos moderadores, que hoje estão aqui conosco, e vamos agora aqui chamar a Marta Borges e Pedro Borges dos Improváveis. Obrigado. Olá, muito bom dia. Eu venho aqui um bocadinho para a frente, só porque, como é alto o palco, para não terem que olhar tão de lado. O meu nome é Marta. Eu sou o Pedro. E nós, de facto, somos dos Improváveis, um grupo de teatro de improviso. E assim que isto foi dito, eu vi algum espanto em algumas pessoas a pensarem: ai meu Deus, já nos vão pôr a improvisar, já vamos ter que fazer teatro. Ainda não, ou se calhar não. E, de facto, a improvisação parece um tema longe do que vos traz aqui hoje, mas não é. Sobre a soft skill e esta competência que se trabalha, que é algo inato que nasce em nós, do improviso, falaremos um bocadinho mais à frente. Não é, de facto, a razão pela qual estamos cá. A razão é este encontro maravilhoso, com uma agenda recheada, cheia de atividades, sobre a qual falaremos um bocadinho mais à frente, ao longo destes 2 dias. Exatamente, e é um prazer estar aqui a fazer parte deste programa que promove objetivos de sustentabilidade e de desenvolvimento interior, desenvolvimento pessoal. E eu tenho a dizer que, para mim, toca-me de forma especial, porque há 40 anos era quase impensável ouvir-se falar de ambiente, de promoção do bem-estar, enfim, era quase um luxo acessível a poucos, e não é onde estamos hoje em dia, e há muito trabalho ainda a ser feito, e daí também este encontro e o facto de estarmos aqui todos reunidos. Já agora deixar uma palavra especial para quem nos está a ver em streaming, lá em casa ou onde quer que esteja a ver-nos. Muito obrigada, fique connosco. Temos aqui uma manhã muito interessante e depois há todo um programa a decorrer. Exatamente. E, Marta, eu acho é extraordinário, porque pensando que, sei lá, há 40 anos não se falava de ambiente, não havia este tipo de programas, não havia este cuidado e este care que agora existe. Nós somos do tempo, eu sou, pá, Eu também, a diferença é pequenina. Do tempo, olha, não havia cuidado nenhum. Lisboa tinha as paredes completamente cinzentas, não é como agora que estão todas limpinhas. Eu não sei se lembram, algumas pessoas, os autocarros tinham o escape virado precisamente para onde estavam os peões. Eles paravam e nós ficávamos completamente sujos. Sou do tempo em que achava-se que o mar dissolvia o lixo e os plásticos. Sou do tempo em que achava-se que quem ia aos psicólogos eram os maluquinhos. E agora vejo que existe uma mudança. As coisas estão a transformar-se para melhor. Verdadeiramente. Eu recordo-me que obrigava a minha mãe a vir comigo ao único centro de reciclagem que havia em Oeiras para poder fazer a reciclagem do lixo, mas ainda sou a que anda a catar... Tu eras diferente, ninguém fazia isso, ninguém fazia isso. E ainda hoje ando a catar lixo na praia, e tive a primeira Liga Protetora de Defensora de Caracóis, mas isso porque sou do Norte e, portanto, era impensável para mim alguém comer bichinhos tão docinhos. Portanto, eu tinha essa senda do salvar, se calhar não é algo que se partilha aqui hoje. Pronto, mas agora descobres que não estás sozinhas, que existem... Nos caracóis acho que sim. Nos caracóis, não sei. Continuo sem conseguir. Deve ser metade, mas pronto. Mas existem mais pessoas a ter cuidado, a ter preocupação. Tu com 10 anos eras a menina que ia à reciclagem, ninguém mais fazia. Eu nem ouvia falar de tal coisa como reciclagem, só muito mais tarde. Portanto, estamos aqui para tornar este mundo e nós próprios melhores e mais bonitos. E nós vamos poder explorar este programa de 2 dias, que visa não só o cuidado connosco, e depois, naturalmente, o cuidado com o planeta Terra. E para dar umas boas-vindas e começarmos formalmente este arranque, eu gostaria de convidar a subir a palco o Sr. Diretor da FCT Nova, professor Dr. Júlio Alferes, para quem peço uma enorme salva de palmas.
Eu não preciso. Não precisa, bom. Pronto, vou falar bem sério. Olá, bom dia. Eu não vou ser tão... Não sou tão bom neste livro quanto participar. Quero apenas deixar uma palavra de boa-vinda, de agradecimento também pela organização deste evento. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão hoje na ordem do dia como objetivos globais, porque temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com grandes medidas, com coisas que tratam das organizações, dos países. O desenvolvimento sustentável começa com cada um de nós, com aquilo que cada um no seu pouco pode contribuir com uma cultura de ir ao único centro de reciclagem para fazer reciclagem, e tem muito a ver também com os termos sustentáveis e livres no espaço onde habitamos. E o campo deste campo, da faculdade, é um campo que tem um potencial muito grande. Se calhar não é um campo que agora está num estado que nos limita ser completamente felizes aqui, mas é isso que nós devemos pensar o campo como um espaço sustentável, um espaço onde cada um de nós pode contribuir para a sustentabilidade e um espaço onde cada um de nós possa ser feliz e sentir-se confortável neste espaço. Estes dias de debate, pelo que estive a ver, vou tratar muito desta inner sustainable goal e tenho pena de não poder depois estar mais tempo convosco, mas quero desejar bons 2 dias sobre os Careful Sustainable Day na faculdade. Bem-vindos, bom trabalho e sejam felizes durante estes dias. Muito obrigada. E agora gostaríamos de convidar a subir a palco o professor Dr. Nuno Videira, coordenador do CENS, também para nos dar umas palavrinhas. Muito bom dia a todos, bem-vindos em nome do CENS a este evento. Muito obrigado ao Sr. Diretor pela sua presença, obrigado a todos os participantes por estarem aqui presentes. Eu gostava só de deixar 2 notas muito breves neste início deste evento. Em primeiro lugar, desde logo destacar a oportunidade que o tema da sustentabilidade tem hoje em dia, realmente é um tema incontornável em diferentes setores da sociedade em todo o mundo, e as universidades têm, nas suas vertentes de ensino, de investigação, de extensão, um papel fundamental a contribuir para estes desafios do desenvolvimento sustentável. Reflexo disso é também o facto de a sustentabilidade ser na Universidade Nova de Lisboa um objetivo estratégico na nossa universidade. A professora Júlia Seixas, para a reitora para a sustentabilidade, não me deixará mentir. E este evento vai aqui trazer para a SCT9 e vai-nos convocar a todos para uma reflexão sobre o nosso contributo individual para estes desafios do desenvolvimento sustentável. A segunda nota também para dizer, para além da oportunidade do tema deste evento, é também a perspectiva inovadora que os organizadores deste evento e do projeto nos oferecem. Uma perspectiva inovadora sobre a sustentabilidade, que nos chama a atenção para o facto da sustentabilidade ser um conceito multidimensional e nessas múltiplas dimensões complementares, a perspectiva que parte do bem-estar individual é muito importante. É como nós podemos partir do bem-estar individual para uma força motriz que vai depois, centrando-se nas pessoas, usar esse nosso bem-estar individual como força motriz promotora dos equilíbrios que nós precisamos para construir as interligações entre os sistemas sociais, económicos e ambientais. E esses equilíbrios precisamos para atingir a sustentabilidade. E nessa visão é também preciso uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Nós, no Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, temos promovido ao longo dos anos essa perspectiva, e foi também a gênese um pouco deste projeto do Careful Sustainability Campus, de promover uma interação entre diferentes áreas de conhecimento que são desenvolvidas no nosso centro e, através daquilo que é o conhecimento novo produzido nessas interações, colocá-lo também ao serviço e para usufruto com e para o campus da FCT Nova, onde nós desenvolvemos as nossas atividades.
Bom, e para finalizar, a última nota para um agradecimento muito especial à equipa do projeto, à doutora Antia Disterheft e a todos os colegas e investigadores do CENSE que organizaram este evento com muita visão, com muito empenho e com muito cuidado também. Prepararam para nós um programa que eu penso que é muito interessante e não só a toda a equipa, mas estender também os agradecimentos à direção da faculdade, aos serviços que foram insistíveis no apoio que deram à preparação das diferentes atividades, aos grupos e associações de estudantes que também colaboram em algumas das atividades deste programa e, claro, aos oradores e a todos os convidados que vão aqui connosco partilhar estes 2 dias com um programa que eu penso que é muito excitante e que nos convida realmente a participar de forma ativa. Portanto, a todos mais uma vez as boas-vindas. E desfrutem. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Professor. E agora vamos querer, já temos aqui uma sala cheia, Marta, fazer aqui Muito um momento bonitinha. de conexão, entre estarmos aqui todos em uníssono nessa causa comum. Vou pedir o seguinte, uma coisa assim, uma pequena conexão, vamos bater uma palma todos ao mesmo tempo. É fácil, é um desafio simples. E há lá coisa mais bonita e humana do que bater uma palma. Então vá. As crianças nascem quase a bater palmas, é das verdade. primeiras gracinhas quando É um bebê faz, quem é pai ou é cuidador, grava ou fotografa. É verdade. Então vamos a isto. E há um eco. É Há só um eco, não é mais nada, é só eco que chega lá ao fim. Sim, boa. Ok, boa. É Então, só um desafio simples. agora vamos bater 3 palmas. Bora lá. Eco. Quase Sempre, perfeito. sempre um eco. É Quase um perfeito. eco de entusiasmo. Exato. Já queria ir mais longe. Então agora vamos mais longe. Vamos bater 9 palmas. Bora lá. Sim. Ui. Vai. Ei. Oh! Adoro. É fantástico. Ninguém os para. Este quebra-gelo é só uma brincadeira em que mostra a primeira instrução, geralmente até abraçamos, com algum receio, mas abraçamos, e depois torna-se simples, portanto a terceira até é fácil, quando de repente se diz um número que aparentemente é mais complexo, que é 9, podia ter sido 7, o nosso cérebro é o primeiro a querer bloquear e até verbalizamos um ui, ou ai, mas depois conseguimos fazer, mesmo verdade. com um ligeiro eco, não tem problema nenhum. E tens toda a razão. Uma palma desperta em nós aquele instinto infantil. De quem nunca, não é? Bater a palminha de Não, e para já felicidade. estamos a treinar para cada intervenção, vamos pelo menos manter estas 9. Exato. 9 palmas. Aquecimento para bater palmas. Bem dadas. Então agora, vamos também voltar ali um bocadinho à nossa essência primária. Vamos pensar ali naquele período em que tínhamos mais ou menos entre 5 e 10, 12 anos. Ali éramos crianças. Pensem para vocês, qual era aquela atividade que vos fazia perder completamente a noção do tempo? Aquela atividade que vocês ficavam ali embrenhados naquilo e se ninguém vos chamasse para ir jantar, ali ficavam com os olhinhos brilhantes e poderiam fazer aquilo o tempo que fosse preciso. Não precisava de ser uma atividade que fizessem todos os dias. Por Exato, exemplo, sim, mas enfim. ouvindo isto, por exemplo, no meu caso, lembro-me de ficar horas e perder a noção do tempo a construir castelos na areia, na praia. Exato. Portanto, agora, tendo essa atividade em mente, vou pedir-vos que juntem-se em pares, encontrem um par. Pode ser ao lado. Pode ser ao lado Ou atrás. Ou atrás. Na dúvida podem fazer também double date com alguém. Se encontrarem alguém que não conhecem a fundo, tanto melhor, mas estas informações às vezes também vêm como surpresas, mesmo de pessoas que já conhecemos bem. E já agora, Portanto, deixem-me só dizer, se não conhecerem, é uma ótima oportunidade para se apresentarem. Exatamente. O vosso nome. Portanto, emparelhem e partilhem com o vosso colega qual era essa atividade e como é que ela vos fazia sentir. Muito importante. Força. Se não têm parceiro, procurem. Já está boas memórias, é sempre um lugar de felicidade. Transpor. Está online. Ok. Não temos aqui o suporte técnico que nós temos, habitualmente está sempre aqui a gerir esta parte, mas a Júlia está aí em contato com eles. Boa. Nós temos um bocadinho atrasados.
Está bem. Nós agora damos só mais uma instrução e, se quiserem, a gente até avança já para o debate. Portanto, a não ser que seja preciso, podemos pôr mais uma dinâmica. Dá jeito? Estamos bem? Sim. Vamos explicar aqui um bocadinho. Não fala, não tem explicação. Ainda vamos dar mais um minuto para refletirem, para pensarem um bocadinho. Então, pode ser para falarem com o colega. Hã? Para dizerem ao colega. O quê? É que ainda... De alguma forma. Ok, Deixa-me só. ok, está bom. Geralmente. É tão bom, não é? Deixa-me- Ok. Se É tão havia bom. alguma timidez na sala, sobretudo se estavam a falar com alguém que não conheciam, abrimos aqui portas para aquilo que nos faz sentir bem. Toda a gente tem pelo menos uma fase na sua infância onde foi feliz, uma memória, e de repente queremos estar lá e fica aqui um frenesi que é quase difícil de parar e é contagiante. É verdade. E agora queremos, portanto, fizeram esta partilha, que certamente foi agradável, e foi agradável também receber esta partilha e estas emoções. Ó Pedro, deixa-me só dizer, eu notei inclusivamente que há, muitas vezes as pessoas, enquanto estão em situações um bocadinho mais formais, a linguagem não verbal, as mãos e tal desaparecem. Mas vocês a falarem sobre a vossa atividade, muitos estavam assim, a explicar, o que é ótimo, estão a soltar o... É verdade. E queremos agora que reflitam, pensem como é que essa atividade, essa forma de estar, essa emoção que tinham com essa atividade, como é que isso ainda se transporta para aquilo que vocês são hoje no trabalho, na universidade? O que é que existe ainda de vocês a partir desta atividade? Por exemplo, pegando no exemplo que eu dei há pouco, de facto eu perdia-me na praia a fazer construções na areia. Quando um dia fiz esta reflexão, percebo que isto tem a ver com o meu lado criativo, de não me importar de construir criativamente qualquer coisa e de vir uma maré que varre tudo, porque eu sei que posso sempre recomeçar. E o improviso mostra-me esta capacidade, que Sim. as ideias são infinitas e é uma questão de confiança e não bloquear. Temos um amigo nosso, um chefe culinário famoso, que fez um curso connosco, e ele disse que jogava basquete, ele adorava jogar basquete, passava horas na rua a jogar basquete. E quando pedimos para fazer esta reflexão de transição, ele descobriu, espera, eu no basquete, eu era o que jogava no meio, que distribuía o jogo e que dava a tática aos outros, e agora é exatamente o que eu faço. Eu estou a jogar basquete, mas nos meus restaurantes. Portanto, queríamos só que, agora com o vosso parceiro, ali 30 segundos, 1 minuto, só ver se há ligação. Que ligação é que ainda existe entre essa atividade e aquilo que vocês são hoje? Ser uma atividade competitiva, colaborativa, criativa, enfim. Força, 30 segundos, 1 minuto, é rápido. Agora. É agora mesmo. Sim. Ok, está bom, muito obrigado. Eu sei que dá vontade de continuar. E há sorrisos, há sorrisos. Há muitos sorrisos. E pronto, avançamos. Isto é só um cheirinho do tipo de dinâmicas que podemos pensar, que aparentemente são só teatrais. Não são nada teatrais, têm a ver com o que é ser uma pessoa cheia de boas memórias e cheia de arquivos que se pode resgatar
para se ver até quão criativos éramos e que podemos continuar a ser, mesmo que aparentemente não tenhamos uma profissão onde a criatividade ou até o improviso, muitos dizem-nos, eu não sei improvisar, eu pergunto, então como é que vivem? Não há guião na vida. Não há guião, a gente tenta, mas não há guião. Portanto, estamos constantemente a ser colocados em situações inesperadas e temos duas opções, ou bloqueamos, que é uma inação, ou avançamos criativamente. E se acham que não são bons improvisadores, esperem até ser pais, ainda não foram. Ou cuidadores de alguém, ou de algum animal doméstico, ou então esperem pela idade mais avançada em que o que os outros pensam já não diz nada, e aí vocês fazem um monte de desafios que estavam guardados secretamente entre vocês. O meu avô começou a da altura a dizer que queria dançar salsa, e por que não? Lá foi ele. Já não tinha ninguém a travá-lo. Ora, hoje podemos avançar, porque temos aqui agora um momento também muito interessante. Vamos dar início a um momento de debate. Queremos dar a devida atenção a tudo o que são, obviamente, as capacidades interiores e há um painel que foi convidado para estar connosco esta manhã e promovermos aqui um debate para falarmos de boas práticas e abrirmos caminhos para novas reflexões e tudo o que vai acontecer ao longo destes 2 dias. E temos alguém que não pode estar aqui fisicamente connosco, mas está ligado remotamente. Se a pandemia, uma das coisas boas que trouxe foi uma facilidade de estarmos todos mais próximos, utilizando Zoom e outras coisas que já estamos às vezes um bocadinho saturados, mas vamos ter connosco ligado Christian Stoll, professor sénior na Universidade de Malmö, Suécia, e vamos lhe dar a palavra, não sei se conseguimos entrar via Zoom, sim, e faremos aqui um início de um debate, onde depois vamos convidar a seguir e a juntar-se a nós mais 3 oradoras que vão ocupar 3 destas 4 cadeiras. Christian, I don't know if you are connected already and if you can hear us. If you are, hello and thank you for being here. Hi, everyone. Very nice to be here. I hope you can hear me well. We can. Thank you so much. Perfect. Oh, now we can see you also. So it's a lovely day here. I hope it's a lovely day there too. Is it okay? It's sunny. It's okay. It's a bit cloudy, but it's fine here. So I'm in Malmö at Malmö University, in the south of Sweden. So on the cross of the strait, we have the bridge over to Copenhagen. So this is where I'm at right now. So thank you. Okay, you're here Yep. with us. The stage is yours. Thank you. Thank you. Is it okay for me to share screen as well? Sure, go ahead. I think you need to unshare your... Let us see. Já agora a dizer que o Christian é o representante dos Objetivos de Desenvolvimento Interior. I think we're almost ready for you. Perfect. As you probably have mentioned, I don't speak Portuguese, obviously. Don't worry. I have been to Portugal only once, and that was 11 years ago. No, sorry, 10 years ago. We had a conference in adult development psychology. So I'm one of the founding members of the European Society for Research in Adult Development. So we had one conference, one of our symposiums or conferences we held it in Coimbra, which was a lovely, really lovely location to have it. So I will share a bit about the inner development goals, because my background is from engineering from the starters, but then I started to doing research in adult development psychology. So I'm very much interested in bridging inner development with outer sustainability issues. So I thought I'd share a few pictures here. I hope you can see this. Yes. Mm-hmm. And the topic here for my very short comment or speech is applying the IDGs in higher education. I think it could be of interest here. So for the Careful Sustainability Campus Days. So as you I saw on the slide, I'm a lead researcher of the Inner Development Goals initiative, and I just say a few words about the inner development goals. I'm not sure how much you have been introduced to this, but I would recommend that you go to the site innerdevelopment.org. Or did I get that right? Please confirm that, because
or it may be inner development goals. I may have misspelled that, sorry. But you find that, and I also see that you program in your program, you make references to this. So there's where you find the link also, and you kind of, I see also that you try to kind of address all the dimensions. But I will give a few notes on what we are, the kind of the status quo, or where we are at the current moment on the inner development goals. We have divided it into 3 phases, where the first phase it took place last year, and that was about investigating what it is that we need to develop in order for us to better address the Sustainable Development Goals, the SDGs. So the result from that was the IDG framework with 23 skills in 5 dimensions. And I won't show you that now because I also think that you have seen it, but that's what you can see it on the website. So the 23 skills and organized in the 5 dimensions. We call them dimensions now rather than categories, because it's kind of, we see each of these dimensions as kind of an opening into the vast field of inner development. So that's kind of the first phase. And then the second phase that I've been leading, we have done this for about 1.5 years now. And this is to answer the question, how did we develop? So if we kind of agree that at least this seems to be a good idea to develop these skills and these dimensions, how do we do this? So what we have been doing this last year, a year and a half, is to gather methods or groups of methods or ways of developing the skills and the IDG framework, and how we support development in our inner world, so to speak. So the result of this, we launched it actually. We had kind of a small launch this Tuesday, like a week ago. We are still having a report that we will release within a week. We're kind of doing the last tweaks to this report, and it's a report of roughly 120 pages, where we kind of want to answer these questions. How do we develop these skills? And we refer to this as a toolkit. So we have 19 methods or groups of methods, and demonstrating how skills can be developed. We also are kind of launching an online platform where we can kind of crowdsource more methods than that. So far, we have tried to have kind of a scientific approach to this, scientific approach in terms of trying to select methods that we say have some sort of scientific support, although that's a really hard question to answer. What do we mean by scientific support? How can you prove that a certain method works? For instance, if you have mindfulness, which is one of the methods that we included, are there evidences that kind of mindfulness works? And to what extent does it work? And to what extent does it lead to better addressing the sustainable development goals? And these are very big issues, and kind of we see this with great humility, in that we can't really give straight answers to it, but rather take some few steps towards the way. And in this publication that we will have, that we will release within shortly, we also have examples from higher education and leadership. For instance, leadership programs. How should you design this if you're interested in inner development, if they are supposed to support inner development according to all 5 dimensions that we're referring to, and also higher education. So we do have some examples of higher education. I will give you some kind of short hints towards where we're going with that. So, and I'm active in higher education as well. In matter of fact, I'm actually teaching structural mechanics as we speak. So I just kind of walked from the exercise and will give this short visit to you. And then shortly about the third phase, which has started. We started it like a week ago. We aim of having broader outreach and implementation in leadership development program. And also, this is also where we are interested in how do we implement this in teaching in higher education. So this is kind of the topic here. So I will just share a few thoughts that you can find in this report where we have shared. And I have an image here that kind of represents how I and the colleagues have worked with kind of illustrating more holistic views. I was in a research project around
indoor environments. And we were researchers from at least 10 different fields, from kind of engineering fields and acoustics, where it's kind of, I have one background in acoustics, but also environmental psychology. And all things of this kind of get meshed together. In teaching, we typically divide topics into different, we divide things into different topics and perspectives, but then kind of reality and sustainability issues is much messier than that. So one key aspect where that we find is useful in higher education in applying the inner development goals, that's about that transformational learning. And for instance, coming from a background from Meseirov, who coined the term transformational learning. So we see this as a key, as going beyond kind of what I'm used to as kind of the traditional way of teaching, which is kind of, we teach skills, problem-solving skills maybe, and we transmit knowledge. And then we examine that by written exam, for instance, or kind of hand-in tasks, something like that. But what does transformational learning mean, and how can that be relevant in the IDGs? So some key words here. First of all, I imagine, or we imagine, that transformational may mean that it's multidisciplinary. First of all, you don't kind of divide it that hard. You may probably need to kind of focus on different topics one at a time, but then you aim to kind of have some sort of multidisciplinarity or transdisciplinarity to kind of mesh, to be able to mesh different perspectives. That would be one aspect of it. Another aspect is, could it possibly embodied as well? And also, I see in your program, you have examples of this, in that you have mindfulness sessions, for instance. So I think this is a very healthy direction. So not only seeing that this is an intellectual achievement that we should have. So it should be trying to see it as embodied as well. Emotional as well. I think when we talk about grand challenges, we sometimes get overwhelmed by the complexity of sustainability challenges and kind of complexity of tasks at hand. That kind of brings in emotional aspects of it. And I think kind of bringing this to the table is really important. And relational as well. This is also something that we have kind of struggled with in the IDG framework. We previously talked about categories, the 5 categories. Now we refer to them as dimensions, to kind of more emphasize that it's really, you can't really divide inner development into 23 goals and 5 dimensions. Rather, we see them as entrances. So this is kind of openings that I see towards going beyond just transmitting knowledge, to kind of moving towards inner development in a broader sense that we refer to in the IDGs. So finally, that's my key message here. And I have a question here as well. Oh, and by the way, forgot worldview altering. That's typically what you sometimes refer to as transformational learning. So it's not only that you kind of take in learning, you take in knowledge, then assimilate it in your kind of way of understanding the world, but possibly also that a teaching can help you to change your view on the world. So change your understanding. Sometimes we refer to it as meaning making, how we make meaning in the world. And now, finally, a challenging question that I hope that you can kind of bring to the further discussions. And this comes to kind of my background within teaching in higher education, where we typically have the notion of constructive alignment. So it's comes from John Biggs. And so basically it means that you design all teaching activities with the intended learning outcome in mind. So for instance, if we now see that the inner development goals can offer some resources for intended learning outcomes, what would we then say? How can we kind of, if the intended learning outcomes, the things that the kind of end results of the teaching, if that could be based on the IDGs, then what would that mean for the teaching activities? And I think you already have, from your program, you already have several answers to this. You have activities that try to engage the entire being of yourself. And also course materials. You still use books, probably, but also maybe other resources or kind of methods or way of, or kind of maybe
maybe methods for personal development, trying them out. So maybe course materials, what would it mean for that? What would it mean for student engagement? What is the relationship between the student and the teacher in this case? Are the student just doing what the teacher says and hopefully get passed at the end of the course? Or maybe the student may be engaged in another way. So what would that look like? And finally, what would it mean for examination? How do we examine presence? You can examine presence, you need to be present at your lectures, but do you really mean present being there, or what does it mean to be present? And what does it mean to relate to another one? For instance, if we talk about care, how do we examine care? So that's maybe these questions come from a very academic mindset, but I think hopefully I want to open up this discussion from the academic perspectives to widen perhaps the focus that at least I'm used to when it comes to teaching. That's something very intellectual, that you transmit knowledge in that case. So my key message here is, how can we have a broader approach towards teaching in all parts of the teaching? So that would be my message and my challenging questions. So thank you very much, Christian. Thank you very much. I would be happy to have questions if you have time for that, but I'll be at your Christian, service. those were great insights, and we will definitely use them for a debate later on. We will turn. I think in the debate we'll turn this canvas, just like the picture that you sent us, with all the different paintings going on, and hopefully we'll get a nice result of this. Muito bem, então e agora para a nossa mesa redonda vamos ter... Goodbye, Christian. Goodbye. Where are you? Thank you so much. We might have some time for questions later. I don't know if you will be online till later, or if you need to go, if we can open for one question, we can eventually open for some questions. I think you have an agenda that might force you to leave in a few minutes, right? Yeah, I can still have the chat open. So if you have any questions, I can log on. So, I don't know if there is someone in the audience that wants to make a comment or a question about what Christian shared. We can open up now, or we leave the chat open and eventually you address it in a few minutes. Há alguma pergunta aqui para o Christian enquanto está aqui connosco? Vai deixar também o chat aberto, caso queiram fazer alguma questão. Há uma senhora a dizer que sim. Quer fazer alguma questão? Ok. I think not now. So thank you so much. We will continue, and if something pops up, we will make sure we will write down on the chat board. Okay? Absolutely. Have a lovely day. You Thank too. you. Thank you so much. See you later. Muito bem, então vamos ter aqui 3 convidadas e passo a chamar já a primeira convidada, que é a Júlia Seixas. Júlia Seixas, pró-reitora para a sustentabilidade da Universidade Nova e coordenadora da plataforma Nova 4 The Globe. Uma salva de palmas. Bem-vinda, como está? Então, Júlia, já agora o microfone para a Júlia. Eu vou tirar daqui, se calhar este, ou este aqui de cima. Não sei onde é que vai querer. Acho que tanto faz. Prefere falar, ou se quiser pode sentar. Onde quiser, ou se quiser ao centro de pé, como preferir. Muito bem, então vai. Sentada. Eu Está bem sento-me. aqui? Eu sento-me consigo aqui também. Para não ficar sozinha. Ponho aqui para não cair. Ora bem. Exato. Muito bem. Ora bem, Júlia, disse, e temos no site do programa, que cuidar é importante porque obriga a pensar no outro e no valor das nossas ações. E trouxe-nos uma música também, é verdade? Que podemos passar a música quando for possível. Não sei se quer começar já a passar de música. Exatamente. Sim, temos. Não vou dizer qual é a música, porque é surpresa. É muito conhecida, é verdade. Não sei se para toda a gente. Pois eu tenho alguma idade. Ok.
grande. David Bowie. Muito bem. Júlia, porquê esta música? Bom, bom dia. Primeiro porque é David Bowie. Ponto número 1 é David Bowie. Eu não conheço uma música do David Bowie que eu não sou apaixonada. E depois porque esta música traduz um conceito, pelo menos na minha interpretação. Na minha interpretação, no contexto desta manhã, traz-nos uma imagem que é a imagem que já há 40 anos que existe o curso de Engenharia do Ambiente, e esta imagem sempre nos foi passada à minha geração, no curso de Engenharia do Ambiente, aqui nesta faculdade, e que eu penso que continua a ser muito válida, e eu acho que continua a ser passada aos jovens, que é o conceito do planeta Terra como uma nave espacial. Para pôr as coisas em perspectiva, e isto tem muito a ver connosco, com cada uma, com a evolução que foi a percepção do indivíduo enquanto indivíduo ao longo destes anos, ao longo dos anos. Quando nós pensamos no planeta Terra e naquilo que eu faço, eu normalmente penso no meu eu, e a evolução da sociedade tem-nos mostrado uma sociedade muito individualista, sobretudo muito individualista, e nos direitos que eu tenho enquanto pessoa neste planeta. Ora bom, eu tenho uma percepção diferente. Nós somos um planeta, somos de facto uma nave espacial a circular no universo. A coisa é muito maior do que nós, muito maior do que nós, e nós fazemos parte de um ecossistema. Não somos sequer, somos um bocadinho especiais porque temos, até a ciência nos mostrar o contrário, atenção, temos esta percepção de que somos especiais porque temos inteligência. Cada vez mais aquela diferença entre seres racionais e irracionais, há uma fronteira que há 40 anos sim era uma coisa, há 30 era outra, há 10 era outra, e agora é outra, e enfim. E portanto o que eu quero dizer é que pensar nesta perspectiva que esta manhã nos desafia entre dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos Interiores, não sei se é assim a tradução, obriga-nos a pensar de facto naquilo que cada indivíduo é num ecossistema muito grande que faz parte de um universo ainda maior. Isto é a parte do contexto. Depois pensarmos no tempo, então a coisa é mesmo milissegundos, e portanto... Começamos a sentir-nos cada vez mais pequeninos, Júlia. Exatamente, exatamente. Muito bem, muito bem. Obrigado, Júlia. Vamos de seguida conversar aqui todos. E agora vamos apresentar Olga Cunha, psicóloga e coordenadora do Gabinete de Psicologia, Inclusão e Igualdade da FCSH Nova. Pedro, e se calhar já agora, muito obrigada, bem-vinda. Não sei se vai querer falar sentada. Se calhar podíamos convidar já a próxima oradora também a juntar-se a nós. Não, Ficávamos já aqui com o painel Ficamos já aqui composto, também. não é? Olívia Bina, professora na Universidade de Lisboa, investigadora de processos de transformação, também se calhar podia se juntar já a nós. Muito bem, Olá, então, bem-vinda. Olga, podemos ler no site do programa que para a Olga
e está aqui, vou citar, cuidar é importante porque permite estabelecer afetos conosco, com os outros e com o planeta no qual vivemos. E também nos trouxe uma música, verdade? Que quer começar por passar a música ou por introduzir o tema? Pela música, então vamos à música. Não foi combinado. Pronto, não é a mesma música, é verdade. Mas é bom, quer dizer que a interpretação do que é que pode ser a satisfação pessoal pode passar por estímulos que não são só visuais, não é? Podem ser musicais. Ora bem, então vamos ouvir. Bom, agora que estamos todos arrepiadinhos. Então, Olga, porquê este tema? Pronto, eu sou psicóloga num gabinete dos serviços de psicologia da FCSH. Eu sei que é sempre difícil dizer a sigla, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e, portanto, deparo-me muitas vezes com estes sentimentos de solidão, de estou sozinho, nomeadamente quando se chega ao ensino superior e agora com o início do ano letivo, mas que claramente é sobretudo uma percepção. E ligando com os objetivos de desenvolvimento sustentável, os objetivos do desenvolvimento interior, as coisas podem partir de nós, mas não têm que ficar em nós. É algo que pode partir de nós, mas depois estabelecer pontos com os outros à nossa volta. E os objetivos dizem-nos muito isso. E percebemos que não estamos realmente sozinhos, mesmo quando chegamos a um sítio novo, a um sistema novo, professores novos, uma casa nova, gerir roupas, comida, pronto, tudo é novo nestas primeiras semanas. Há pessoas que já lá estão e que podem ser também um apoio, não temos que sentir sozinhos, embora essa possa ser a percepção inicial. Então, é um bocadinho daí também a frase dos afetos. Os afetos têm que estar sempre ligados à racionalidade. Eu sei que a determinada altura se dividia também, há uns anos atrás, as questões da racionalidade e da emoção, e cada vez mais percebemos que elas se complementam, não pode haver uma sem a outra. E esse equilíbrio, portanto, daí trazer também a música para levantar essa questão. Muito bem, muito obrigado, Olga. E agora vamos falar com a Olivia Vina, professora na Universidade de Lisboa, investigadora de processos de transformação. Eu trazido mais uma imagem. Peço desculpa. Pode ser agora, mas pode ser depois, não tem problema nenhum. Já agora. Pronto, pediram-me também para trazer algumas das temáticas que muitas vezes surgem na nossa área dos serviços de psicologia. Como sabem, a Universidade Nova Lisboa tem serviços de psicologia nos serviços de ação social, e depois as 3 faculdades com o maior número de alunos, aqui a FCT tem, a FCSH e a SBE, e portanto estas são um bocadinho as problemáticas que nos surgem com mais incidência, nomeadamente as questões de ansiedade, e aqui a ansiedade não é só o sentirmos as borboletas na barriga, já são coisas um bocadinho mais na área das perturbações, sobretudo as dificuldades relacionais, às vezes com os outros e com o eu também, as dificuldades académicas, e também vão surgindo já questões ligadas à depressão enquanto doença,
com bastante incidência até de muita gente já com medicação, etc. E o estigma que isso depois também traz. E pegando na música novamente, muitas vezes os alunos, e não só, não referem estes aspectos logo de início, por uma questão mesmo de estigma social, o que causa depois às vezes alguma interferência na sua vida académica e não só. Portanto, isto era só para trazer algumas problemáticas, mas que eu não queria que ficássemos só por aqui. Sim. É sobretudo no sentido positivo, ou seja, somos todos pessoas que temos momentos na vida menos bons, mas isso não tem que nos definir enquanto pessoas, somos muito mais do que as problemáticas que os alunos, ou no caso da FCSH, os funcionários e os docentes também podem recorrer aos serviços e que nos trazem. Muito bem, muito obrigado. E muitas vezes existe a ideia de que numa universidade que todos estão integrados e que todos são amigos, vai tudo para as festas e na verdade não é tanto assim, há casos, não é? Que podem ser desenvolvidos. Exatamente, exatamente. Muito bem. Então, agora sim, Olívia Bina, professora na Universidade de Lisboa, investigadora de processos de transformação. Olívia, se preferir, pode falar em inglês, embora entenda também português, portanto, como se sentir mais confortável. E fomos pesquisar e encontramos esta informação que cuidar lembra-lhe um círculo. Cuidar dos humanos e cuidar da natureza é uma e a mesma coisa. E trouxe-nos aqui esta frase de um filme documentário, tanto muito forte. Quer-nos falar sobre isto? Obrigada. Eu já não sei se falar em português ou inglês. Se calhar vou mudar Tá bem, sim. no meio, mas pronto. Para já, obrigada pelo convite. Adorei o desafio. Esta frase é uma frase efetivamente muito intensa, que reflete sintetiza um bocadinho o que eu aprendi tendo o prazer e o desafio enorme de gerir durante 4 anos um projeto, uma cost action, entre aspas, sobre a interdisciplinariedade. O que comecei como uma pequena viagem para perceber o que é que nós não conseguimos fazer para a sustentabilidade, me parece que a interdisciplinaridade tem algo. Vamos lá ver quais são os obstáculos, os desafios e as soluções. Comecei com uma total ignorância da área e aprendi durante 4 anos com uma equipa de 32 países e não sei quantos investigadores que já tínhamos tudo dito, escrito, repetido, avaliado, explicado e nada mudava. E quase tenho de dizer que nada muda. Então, esta frase sintetiza depois uma pequena parte daquela longa viagem sobre a interdisciplinaridade, que foi, então vamos lá ver qual é o futuro das universidades, porque aqui não se sai disto, ou seja, realmente foi tudo dito. Não é uma questão de não perceber porque que a interdisciplinaridade é importante. Sabemos perfeitamente. Não estamos a fazer, e sabemos também porque não estamos a fazer. Então, onde é que há o problema? E esta frase, que pertence a uma experiência de uma grandíssima brutalidade, que foi a falta de integração of the black in the United States of America. Eu nunca sei qual é a palavra certa em português, então não consigo dizer. É perigoso, é perigoso. Exato. So, that's what I mean. Lá está, I'm not your Negro. A frase é porque não queremos ver, it's what is faced, não queremos enfrentar. Então, o que é não queremos enfrentar? E pronto, e pensando ao futuro da universidade, lá está uma longa lista do que não queremos enfrentar e muitas das coisas que agora passam através desta frase, não é, Inner Development Goals, e que eu conheci através de outras literaturas, porque também reindividuamos as nossas prioridades, e vocês na área da psicologia obviamente conhecem isto tudo através de outra linguagem. É isso mesmo, ou seja, self-awareness é o que nós tiramos como uma das coisas que não são enfrentadas nas universidades, e então sem isto tudo o que é aprendido vai para um lado e não para o outro. E pronto, mas quero só fechar, porque não vou. Se posso passar a outra imagem.
Uma outra grande lição, isto é da vida, e não é só do Intrepid, que foi um nome muito bem escolhido da nossa Cost Action. Outra grande lição é o que nós dissemos there is no system transition, não há nenhuma transição dos sistemas lá fora que possa ser possível sem uma transformação interior. Agora, nós não conhecemos o IDG, mas agora podemos fazer este. Pronto. E o que é que quer dizer? Que dentro da academia o nosso enfoque é demasiado para fora e muito pouco para dentro. E as duas coisas, não é só que sirve para ter uma vida melhor e para não ter ansiedade, etc. Não, sirve para perceber do que é que estamos a falar e como é que vamos a resolver seja o que for. Sobretudo, como é que vamos definir os problemas, lá está uma grande arte, por depois escolher as soluções. E esta imagem é de um artista, Rob Mulholland, escocês, e adoro a imagem porque o tema que para mim é central é a relação com a natureza, e volto então à Júlia e a intervenção também da Júlia, neste sentido. A nossa incapacidade de nós relacionar com a natureza, que tem uma grande tradição na nossa tradição científica ocidental, é parte do nosso problema e do nosso grande desafio. E esta imagem, são esculturas que refletem, são seres humanos que refletem a natureza, é a imagem melhor que eu tenho para dizer que temos que repensar a nossa relação com a natureza. Frase que em si é desafiante, porque imagina que há uma divisão. Não há. Pronto, obrigada. Muito bem, muito Obrigada. obrigado. Eu julgo que ainda temos aqui alguns minutos para podermos, se calhar, refletir não só no desafio que o Christian também partilhou, mas com as partilhas que as três trouxeram aqui e os estímulos que trouxeram. Eu tenho a certeza que suscitaram, via logo a tirar uma série de notas, portanto, eu acho que podíamos deixar aqui. Sim, e já agora, Marta, dar um se puderes microfone, dar um se quiserem, microfone sim. à Júlia, capaz de ser. podemos já começar pela Júlia. Não, Temos... ver se está a funcionar. Está Tá. sim. O que é que, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para refletir, e uma pena o senhor diretor já ter saído, mas eu falarei com ele. Uma das minhas funções agora, nesta posição que tenho, é tentar pôr em prática uma coisa que eu penso há muitos anos e que felizmente a equipa de governo da Universidade Nova concorda comigo. E que é difícil, como a Olivia diz, que está tudo dito, estão sempre a dizer as mesmas coisas, já não aguento ouvir falar de sustentabilidade, já não aguento ouvir falar de interdisciplinaridade. Vamos fazer. Como é que se faz? É muito difícil. E um dia resolvi sentar e perceber porque é que é tão difícil fazer interdisciplinaridade nas universidades. Se puser essa pergunta e pararem um bocadinho para pensar na resposta, eu tenho encontrei uma resposta, eu tive que ser obrigada a encontrar uma resposta para perceber, porque com essa resposta é que eu posso pensar em fazer alguma coisa. A sociedade, há muitos anos, esta parte, como é que olha para a universidade? Olha para a universidade e está à espera que a universidade dê respostas. A universidade sabe. A universidade é obrigada a saber. A universidade tem que resolver problemas, é da universidade. Tudo isto, não sei qual é a sua relação com a universidade, mas qual é a sua opinião sobre o que é que espera de uma universidade. Se calhar eu acho que é este tipo, portanto, nós fomos, as pessoas que trabalham na universidade, vamos pôr os professores, sobretudo, não sei se conscientemente ou se inconscientemente, são treinados para serem os experts, para serem os que sabem. Azar, porque isto vem com outra característica, que é a falta de humildade. Normalmente, na universidade, não há humildade. Um professor universitário, salvo algumas exceções, não digo que serão todos, não são humildes, pelo contrário. Pelo contrário, são o oposto de humildes. Isto nota-se todos os dias. Quando nós queremos alterar, por exemplo, um programa de uma disciplina,
É muito difícil, porque aquela disciplina que já tem 200 horas, 500 horas, 2000 horas, não chega para aquilo que o professor quer ensinar. Erradíssimo. O professor... E isto tem a ver com o centro, que é este papel que a sociedade deu à universidade. Porquê é que isto é importante para tudo o que estamos aqui a fazer? Porque enquanto não cultivarmos alguma humildade naquilo que supostamente eu, como professor, ou Nuno, Tomás, toda a gente é perito nas suas áreas, não vai ser possível abrir espaço para o outro e para deixar o outro entrar naquilo que nós ensinamos, naquilo. E eu acho que é aí que está um bottleneck para a promoção da interdisciplinaridade. Como eu digo, eu já não aguento ouvir falar, nem fazer discursos sobre a interdisciplinaridade, e o bom que é, e o que devia ser. Como é que isto se faz? E como é que se faz, Júlia? É muito difícil, porque essa é outra parte da universidade. Portanto, eu estava a focar aqui a ideia nos indivíduos, não é? Em cada um dos agentes da universidade, mas a universidade, enquanto estrutura, também é muito rígida. Nós temos umas unidades curriculares que têm determinados ECTS, têm determinadas horas, têm determinada formulação, têm aulas teóricas, tudo aquilo está definido à partida. Tudo aquilo está definido à partida. E é preciso... para um determinado professor ou investigador poder alterar isto, eu estou a focar mais isto nos professores, sobretudo por uma razão muito simples. No que diz respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e não vou falar do Inner Development Goals, que eu não conheço muito, tudo o que quisermos fazer, ou grande parte, não digo tudo, mas uma boa parte do que quisermos transformar no planeta, para atingir o desenvolvimento sustentável, começa nos bancos da escola. Eu depois, como indivíduo, claro que vou ter outras aprendizagens, mas um engenheiro civil que nasce na FCT, um advogado que nasce na SBE, um historiador que nasce na FCSH, seja o que for, a estrutura base do seu conhecimento é na universidade que apanha. E isso traz uma enormíssima responsabilidade a quem ensina. E eu não sei se, e tenho a noção de que a esmagadora maioria dos professores não tem esta noção, esta consciência do impacto que tem quando ensina. E, portanto, eu foco muito a questão da universidade. É preciso uma transformação da universidade. Eu tenho esta posição agora que tem é um desafio, porque tenho que colocar estas questões de forma muito peculiar para que a estrutura da universidade não pense que eu vá fazer aqui uma revolução, porque eu não vou, para fazer revoluções é preciso haver revolucionários e eu não sei se existem, mas estamos a querer fazer este caminho com as escolas todas, não é apenas na reitoria, não, é com as várias escolas. Nós há 15 dias tivemos uma primeira experiência, foi um modelo que testamos, que juntamos cerca de mais de 200 pessoas das 9 escolas da Universidade Nova, que foram discutir a sua investigação em torno do mesmo ODS, e em torno de um ODS específico, e cruzamos as pessoas da engenharia, das ciências sociais, da saúde, etc., com o objetivo de promover essa interdisciplinaridade. Criamos um monstro. Mas muito bem, muito vou obrigado. Responder a seguir a estas expectativas. Muito obrigado, Não sei Júlia. Olga ou Olívia, se querem comentar ou acrescentar alguma questão em relação a Pegando esta naquilo reflexão. que disseram, e é um prazer enorme estar aqui, porque, e pegando também um bocadinho na minha área e naquilo que estava a dizer, eu adorei esta imagem e esta questão da relação com a natureza, acho que temos que voltar aí, é também olharmos para os serviços, e agora pegando nos serviços, que é de onde eu faço parte, de uma forma também um bocadinho mais transversal e diferente. E pegando, por exemplo, nos serviços de psicologia, que tradicionalmente eram vistos como remediativos, neste momento temos que pensar na prevenção, sobretudo das questões. Não podemos estar à espera que os fenómenos e os problemas aconteçam para, agora o que é que vamos fazer? Não, temos que pensar à semelhança, e aqui sim é difícil a interdisciplinariedade, mas as pessoas não são só conhecimento científico, são pessoas com emoções, afetos, e portanto,
este papel que os serviços podem ter de prevenção, de criação de ferramentas, ouçam, e nem ferramentas para serem, desculpem, mais produtivos, melhores no mercado de trabalho, isso é importante, mas é sobretudo para as pessoas poderem ser felizes, porque isso também se contagia. E, portanto, este desenvolvimento na universidade, concordo em absoluto, tem que ser um desenvolvimento transversal com a colaboração de todos. E aqui, pronto, puxando, os serviços de psicologia têm que ter a tendência para ser menos remediativos. Obviamente que os atendimentos individuais são importantes e naquele momento de crise haver uma intervenção, mas temos que ir muito para além disso, porque senão andamos sempre um bocadinho atrás do comboio e nunca o vamos apanhar. Portanto, temos que pensar um bocadinho antes disso, e isso só é feito com a colaboração de todos os que fazem parte da universidade. Os docentes enfrentam desafios novos, por exemplo, com as questões das necessidades educativas especiais, só para dar um exemplo, mas depois também os próprios serviços, porque as coisas como se faziam há 30 anos fazem-se de forma diferente, as gerações estão diferentes, têm uma consciencialização, um self-awareness muito diferente e, portanto, nós temos é que aproveitar essas sinergias e não estarmos a pensar, olhar para trás, mas pensar, ok, onde é que nós pretendemos e como é que vemos a universidade, não só para obter respostas, mas sobretudo para colocar questões. Eu acho que a universidade não está lá só para dar respostas, é sobretudo para colocar questões e deixar-nos a liberdade de pensar o que é que eu acho sobre isso e ir buscar depois a informação e não só o que precisamos para ir à procura dessas respostas. Olga, isso é uma questão. Na prática, portanto, imaginando que não há limites nem orçamentais, nem de vontades, nem de pessoas, o que é que na prática gostaria que acontecesse? Num mundo ideal, o que é que poderia ser feito na prática para chegar a esses objetivos? Essa é a pergunta. Não há limites. Sonhar, não é? Pronto, podemos sonhar. Sim. Eu acho que era mesmo as pessoas sentarem-se e não só conversar e sistematizar. Eu concordo que há muita coisa feita, o conhecimento científico está muito avançado, mas é sobretudo não se ter medo de pensar e testar e errar e aprender com os erros que se fizerem. E eu acho que nós temos muito medo do insucesso, pegando até naquilo que dizia, eu acho que há muito medo do insucesso, nós vivemos todos para números, para notas, para números. Os alunos entram na universidade e todo o secundário é feito a pensar nos exames e na entrada da universidade. Quem não entra na primeira opção, quem não é um fracasso, é um insucesso e parece que já não tem direito à vida. E, portanto, eu acho que é a mudança de mentalidade que não se faz de um dia para o outro, mas é possível, é estarmos disponíveis para isso. Pronto, muito bem. Muito obrigado, Olga. A Olívia tem aqui o microfone. Já agora a Olívia dizer que, para quem não tem português como primeira língua, tem um léxico mais vasto do que muita gente. Mas... Bom, vamos tentar isso. Então, adorei as conversas, porque isto é tão perfeitamente, encaixa tudo. Para já, Júlia, quando quiseres, falamos. Depois de 4 anos, não é que não aguento falar da interdisciplinaridade, eu tenho que me controlar porque a violência sobe. É assim, é realmente desesperante, mas eu obrigo-me a ser otimista. E então vou dizer uma outra coisa. A resposta como é que vamos fazer isto, eu cheguei a uma macro-síntese e quero um jardim. Quero dar uma pauta nisto, mas... Porque, depois de 2 anos de ouvir as tais literaturas, os filósofos das ciências, os piores, dali não sais nunca mais. E então, eu falei com alguns amigos que eram arquitetos, porque dentro da equipa havia também arquitetos, disse, malta, podemos utilizar outra linguagem? Será que eu sou uma frustrada arquiteta? Queria viver, mas fiz ciências políticas. E então, ali está sempre este segmento. E resolvimos uma competição internacional sobre o espaço para aprendizagem. Que fantástico. Sendo que eu não saio desta conversa dos filósofos da ciência e todos os afins, vamos a pensar espaço, uma coisa física, concreta. E foi assim. E por que eu fiz isso? Porque ficou bastante claro que os obstáculos, que são muitos, podemos falar longamente sobre isto,
ao final não se resolvem com nem conceitos, nem teorias, nem nada de tudo isto. Mas vão se resolver com lutas revolucionárias, sorry to have to say this, mas entretanto podemos pelo menos inventar espaços novos em que fisicamente aquela coisa das emoções, das relações, da conectividade, da experiência, de tudo o que faz parte das conversas do Inner Development Goals, da Transformational Learning, e por isso por aí pode ser experimentado. E o meu grande, este é um sonho quase pornográfico, é de obrigar os economistas, que são o alvo da minha investigação durante décadas, os economistas ter que fazer, por lo menos, Júlia, por lo menos, toma nota, 2 semanas e num jardim, as primeiras aulas, porque dali parte depois todo o formamento e nunca mais saem de lá. Então, que aprendam, não é? O que é Global Trade? Tudo bem. Jardim Botânico, lá está o Global Trade. Aprenda, não é? Não é só teoria prática. Estas árvores, porque é que isso cá estão? Colonização, por assim. Não é difícil. Mudamos de lugar. Fazemos e obrigamos espaço lá fora, porque também, assim, recuperamos. E lá está outra vez a economia. A teoria principal é que há um mundo lá fora, mas é irrelevante. O que interessa é o sistema da economia e depois há as externalidades, não é? Aqueles efeitos indesejados. Pode também ser positivo. Não, há um mundo e é a base de tudo. A base de tudo. A vida, que é outro tema que eu queria botar aqui, porque não chega a falar de nós e a natureza. Não chega. Também porque é ontologicamente e epistemologicamente errado. Mas a vida, sim, podemos falar da vida. E a vida é a única coisa que interessa, não é? Ou seja, imaginam. E se interessa, temos que aprender alguma coisa disto. E eu gostava que saíssemos das universidades sabendo alguma coisa de porquê que é. Why is the world as beautiful as it is? Esta é uma pergunta de Robin Kimmerer. Robin Kimmerer é an indigenous North American, mas também uma bióloga que escreveu coisas lindíssimas e que percebe alguma coisa da nossa relação dita com a natureza. E esta pergunta tem tudo dentro, ao meu ver, no sentido, se nós não percebemos a incrível maravilha do mundo em que temos a sorte imensa de ter nascido acima deste blue, the blue planet, exatamente, e adorei, obviamente, a referência. Se nós não percebemos isto, não vamos conseguir ter a relação e o cuidado, o amor e tudo o que depois sai, que falamos como insustentabilidade, etc. Não interessa. Aprendemos a amar este mundo e tudo o resto se resolve. É um stress simples, não é? Bom, fantástico. Muito obrigada. Pronto, absolutamente fantástico as vossas intervenções. Espero que vão almoçar. Já temos 3 revolucionárias. E já agora dizer, Olívia, que é muito interessante mesmo esse ponto de vista de trazer o amor, os afetos, o pensar no mundo, porque realmente eu e a Marta fazemos inúmeras ações com empresas, chamam-nos para empresas, queremos unir mais as pessoas, queremos tornar as pessoas mais arrojadas, queremos que sejam mais criativas e temos soluções para cada uma delas. Eu creio que nunca, ao longo de 10, 15 anos, nunca nos pediram, queremos que as pessoas olhem para o mundo e vejam como é belo. Pior, não se pensa nisso. Sair fora de uma sala é quase impossível, é uma tarefa hercúlea que nós tentamos que as coisas aconteçam. Lá está, fora do espaço convencional, e há esta resistência, porque há o formalismo e há sempre se fez assim, as expectativas e esta gestão que é terrível. E dizer já agora, tudo o que foram aflorando de uma forma muito prática, eu gosto muito, fico encantada a ver falar 3 senhoras com pontos de vista diferentes, mas muito complementares e muito práticos, que acho que às vezes é o que falta nestas discussões, é a pessoa ir para casa com ações concretas que pode fazer. Eu acho que dificilmente alguém pode sair desta sala a pensar, se não entrou de facto na sua primeira escolha,
que isso não é forçosamente um catálogo de incompetência. É porque a vida assim o fez. Aquele momento pode não ter sido feliz, embora tenham se esforçado imenso para a preparação daquele exame, mas não aconteceu. Ou dificilmente sai daqui, olha-se para a natureza que nos rodeia e se fica indiferente a pensar que somos de facto um grãozinho de areia neste mundo imenso que está em autêntica evolução. Exatamente. E eu espero mesmo, acho que seja possível pôr economistas a ir para o jardim durante uma semana ter aulas, ou ir para o topo da montanha, ver o rio lá de cima, acho que mexer em água, sentir a água, pode torná-los melhores pessoas depois na profissão que vão desempenhar. E já agora Concordo. dizer outra coisa que eu acho que foi aflorada aqui, que me lembro do meu tempo de estudante, e continuamos, sempre que damos uma aula, e numa aula onde as pessoas se inscreveram o primeiro dia de receio. E eu acho que a entrada na universidade, não só pela gestão das expectativas, mas a pessoa sente-se julgada e quer ser aceite, e, portanto, mesmo que seja uma pessoa aparentemente muito bem sucedida e muito extrovertida, vai cheia de receios e bloqueia em montes de situações. E depois faz dinâmicas tão simples como que nós dissemos há pouco, remetam-se para uma memória de infância e de repente percebemos que somos todos humanos e que é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. E isto não é uma frase minha, é também de uma música, porque entretanto lembrei-me de uma música com a letra do Carlos T, do Rui Veloso, que fala sobre isso, ou com o poema do António Gedeão, que diz quando o mundo sonha, quando a gente sonha, o mundo pula e avança, que no fundo estávamos aqui a partilhar sonhos de mudança, mas de forma muito concreta. Bom, haveria certamente muito para falar, mas temos limitações também de tempo, por isso lançámos aqui umas sementes para este auditório, para quem está a ver remotamente. Oh, Pedro, e o desafio, não sei se alguém na plateia se ficar com vontade, porque certamente houve questões, houve comentários, não sei se temos tempo, se calhar temos aqui um bocadinho para abrir, mas se não colocarem todas, ou se agora sabem aquela coisa, eu até queria levantar a mão, mas o peso do mundo não me deixa fazer levantar a mão, porque há esta autocrítica e nós somos horríveis, temos uma cultura de disciplina na mão e vergastamos sempre que temos uma iniciativa. Eu os desafio que se agora não tiverem esse tempo, procurem, se tiverem a sorte de encontrar ao longo destes 2 dias ou a seguir, alguma destas senhoras e a perguntarem. Mas já agora, se houver algum comentário, alguma questão, eu acho que podemos fazer chegar muito rapidamente o microfone aí. Olha, temos ali. Vou já lá. Vamos lá. Sinto-me no preço certo a entregar qualquer coisa. Nada. Eu estava a escutar a ideia, Posso pedir só que aproxime um bocadinho mais? a ideia que é de colocar os economistas no contexto de jardim para fazê-los refletir, sentir a natureza. E lembrei-me das crianças, porque se esses economistas tivessem, quando eram pequenos, quando começaram a sua formação de base, se eles tivessem sido colocados no contexto do jardim, se algumas vezes o professor os tivesse levado para o jardim, lá para fora, e ensinado e dado aquela aula no jardim, junto à natureza, e os fizesse perceber o que é a natureza e aproximar da natureza, talvez eles, em idade adulta, já na sua vida profissional, não necessitassem desse chamamento, desse incentivo para despertar. Esse despertar teria acontecido mais cedo e se calhar tudo seria diferente. A verdade é que não me parece que as nossas crianças, ainda agora que tanto se fala de sustentabilidade e etc., elas não estão a passar por isso, elas não estão a ser levadas lá para fora e a ser incentivadas a aproximar-se da natureza. Talvez fosse uma boa ideia para o futuro. Obrigada. Claro. E já agora, se puder passar o microfone, Olívia, aqui à Olga. Sim, mas pronto, é sempre um... Então eu deixava só uma provocação. Quem me conhece sabe que eu sou um bocadinho assim. O que é que cada um de nós vai fazer no próximo domingo? Se calhar começa por nós no próximo domingo, em sair de casa, ir fazer coisas, ir para a natureza, ir fazer coisas que nos apetecem e que nos faça sentir bem. Só uma provocação. E depois, o que é o sentir bem, não é? Aquilo que achamos que nos faz sentir bem, se calhar muita gente ficar em casa a ver Netflix faz-me sentir bem. Muitas pessoas estão presas.
I think I'm going to reply in English now because my brain is going in overdrive. And just to be sure, I'm not going to say something terribly wrong. You're right. But I was pointing to it. It's not a joke. I have been studying economics as a discipline, and its impact. There is a great scholar who says economics is the tutor of governments. I studied the financial crisis and I learned one or two things about what that means in practice, 2008, 2009. So economics as a discipline has a tremendous responsibility, together with the engineers, I agree, but the economists more, to get it right. So you could have kids that did what you explained, but by the time they hit their desk, within 2 weeks, they will have forgotten everything. And the humility is not a word that belongs to any discipline, but for sure it doesn't belong to economics. Philosophers of science have proven this. No, it's not an opinion. Philosophers of science say the most impermeable discipline to opening to any other is economics. Okay, so it wasn't a joke, nor a sort of, quipping. And the invitation is real because the problem is real. Now, obviously, what I meant is not only to have the experience and the beauty of nature, which we deeply need. What we desperately need is to understand that global trade is that tree in the botanic garden. And with the bringing of that tree here comes a lot of other stuff, which James Baldwin can say a few things about. And that is what I mean, is get out of those books, not only of those rooms, and understand that everything is connected in a way that words cannot get to. And that's why the experience of nature, I think, is the final attempt to get us out of our box. And by the way, inverted commas, ours, that's for the rich nations and Western thought and cultures, yeah, which we spread pretty much everywhere. But just not to say it's not all of us who have this problem, but we are the ones who influence. Sorry. Muito obrigada a Great. todos. Uma Muito obrigado. salva de palmas. Obrigada, Júlia, Olga, Olívia, foi um prazer enorme. Muito obrigada. E para mostrar que há esperança, porque há esperança e há forma de se trabalhar todos estes conteúdos de forma menos numérica e menos virada para o seu, exatamente, teórica e para o seu lado, menos tangível. Vamos mostrar-vos como é possível ter esperança de uma forma completamente inovadora. Eu acho que hoje o programa está recheado destes momentos. Gostávamos agora de, para um momento muito especial, convidar Pedro Palma a juntar-se a nós, engenheiro do ambiente e investigador do SENSE, que vai trazer um poema da sua autoria e que fala isso mesmo, da esperança, correto, Pedro? Vamos, por favor, então, ouvi-lo. Antes de ir ao poema, gostava só de contar-vos como é que eu vim aqui parar hoje, né? No passado mês de julho, tivemos um seminário do Programa Doutoral Ambiente e Sustentabilidade, no qual eu sou aluno, e numa das sessões tínhamos que apresentar a nossa investigação de forma criativa, de forma artística. E foi que o seminário calhou assim numa altura bastante atarefada, e chegaram as vésperas do seminário e não tinha nada para apresentar, apesar de querer participar. E surgiu uma ideia de fazer um poema, e assim fiz. Havia assim várias bancas dos vários alunos, as pessoas passavam pelas bancas e quando vinham à minha, lá recitava eu o poema, que acho que foi bem recebido, as pessoas pareceram gostar, entre elas a Rita e a Antia, que me desafiaram, convidaram a fazer um poema aqui para o evento, o convite que eu muito agradeço. E é isto, no fundo para dizer que não sou poeta, mas que fiz um poema. A alma está lá. E o poema chama-se Hope for Transformation. On this significant day, we are all here together, hoping to contribute our tiny bits to change the world for the better. Carrying different experiences and stories, each of us has set their bounds. Yet our energy buzzes and chimes and our hearts beat in one sound. But around us we see health, climate, energy crisis, depriving us of the priceless,
People suffering, forests burning, animals disappearing. What more can we say? Our home in this vast universe is withering away. How do we deal with such great wickedness? It would be easy to despair. So much to change and repair. But within us, there is a light that pushes us to face this terrifying blight and fight. We have knowledge, we have technology, we have heart and the good science. Such great opportunity to create an unbreakable alliance. We have been at it for decades, yet the planet still cries for help. Are we really listening? Something is missing. X measures, X policies, X campaigns, X apologies, the scientists, the artists, the activists, all together we've come the farthest. But do we really want to change when it comes to the hardest? Who we really are, what is our life really about, what we really need, it is a mystery indeed. Let's move from hopes and intentions and finally ask ourselves the big questions. As a transformation we envisage, what we work so hard for, that beautiful image, starts within us. In a society eternally obsessed with productivity and achievements, enough will never be enough, and body, mind, and soul will never be in agreement. Who has never been there, I ask? One more chapter, one more phrase, one more paragraph, you're in a daze. One more page, one more thought, one more word, your vision is blurred. One more call, one more reading, one more email. Your head burns and it's so late. No matter, tomorrow can all wait. Unsustainable yearnings and realities unite inner and outer worlds, cultivating blindness, not kindness. They shadow and obstruct, a life never complete that we need to deconstruct. Easier said than done, with such pressing urgency to go on, but listening to our emotions, caring for ourselves, it's not a waste of time. Everything is connected, everything is aligned. The change lies in every gesture, every move, every reaction, every groove, every handshake or adventure. With a heart bursting with fraternal love, we can rise above, a spiritual transformation sweeping across the nation. Respecting existence from rock to human being, it is truly the key to unlock a new beginning. So here we reunite, putting apathy and ego aside in this careful event to strengthen the scientific community from senior to newbie. With relentless courage, taking in our precious diversity, holding tight to our integrity and values, we have a real and deep look into sustainability, with all that encompasses to turn our vision into reality. Let's use this meeting to really be here, to let go of fear, truthful to what we are and believe, willing to give and open to receive, to relate and connect with one another. Let us welcome the breeze of empathy that opens our minds and makes us appreciate the very spirit of things and its simple beauty. And with all the meaningful hard work, peace of mind, and positive goodwill, the seeds of creativity start growing. Trustful collaborations begin flowing. The juices of inspiration get going, and the rest will come. Muitos parabéns. Deixem-me só dizer. Aqui, pode ir ao fundo, vai ao fundo. Pode ir ao fundo, agradecer. Não, claro. Isso, boa. Muito bom. Pedro Palma, ouviram-no aqui pela primeira vez, quando ficar mundialmente conhecido, vocês dizem, eu estava no auditório onde pela primeira vez ouvi-o recitar. É incrível o poema, nós ouvimos muita coisa e eu acho que parecia que estávamos todas combinadas. Tudo o que foi falado aqui no debate está refletido neste poema e a palavra empatia, que é uma palavra que para nós tem muito significado, tem tudo a ver com esta escuta ativa e com a vontade de ir mais longe e de sairmos da nossa concha, está aqui refletida de uma forma espantosa. E eu fiquei, enfim, deslumbrado como é que, imagina a dificuldade que é escrever um poema ainda por cima em inglês. Como é que conseguiu encontrar uma rima para word com blurred? É extraordinário. Como é que isso se faz em inglês ainda por cima? Foi no Google. Auto-translate. Pedro Palma, muito obrigado. Muito obrigada. Ora, e nós temos que avançar aqui no alinhamento e nós sabemos que um evento deste género não se esgota em tudo o que acontece fora no palco, acontece muita coisa fora de palco e há muitas atividades. E eu diria, Pedro,
isto é uma emissão especial que até está a ser transmitida. Eu diria verdade. que tu, estilo repórter, podias descer Ok. à plateia e procurar algumas das atividades e alguns dos seus cabecilhas, pessoas que estão a dar a cara por elas, embora haja uma equipa atrás e há gente que foge neste momento pensando, oh meu Deus, vão falar comigo. Não, é verdade, não é preciso. Então, repórter Pedro, Sim, estás já, aí. já estou na rua, já Estás. estou na rua, E vê se Marta. encontras, por exemplo, aí no mercado, Eh, vê se encontras alguém, por exemplo, Salomé Areias, estará por aí, Não sei, que é está responsável ali. pelo Swap Market. Onde está a Salomé? Marta, eu estou aqui a avançar no meio. Há muitos populares aqui. Está tudo doido atrás do Pedro Palma ainda. Fura, fura. Salomé, Muito obrigada. o que é o swap market? O que é que podemos esperar encontrar lá? Então, o Swap Market é um mercado de trocas, é agora, literalmente Salomé, isso. Posso? Exato, exato. Já agora, visibilidade. Ok, vou fugir aqui de trás da... Boa, boa. Não, o Swap Market é um mercado de trocas, literalmente. No caso, vamos ter troca de roupa aqui, mas as trocas podem acontecer com livros, com objetos pessoais, com muitas coisas. E vem de uma ideia de tentar estimular e perpetuar a troca, que é uma atividade à parte da nossa, que existe desde sempre. E que comporta uma série de outras emoções e de outros valores que não são só monetário. Aliás, na verdade, não entra moeda nenhuma neste mercado, mas comporta toda uma série de emoções e de comportamentos e de valorização e de o ato de troca, o ato de receber e de oferecer é muito diferente da troca comercial. E pronto, e comporta uma série de outros valores que faz-nos pensar sobre eles. E trouxe esta atividade aqui um pouco para fazer-nos pensar. A atividade é super simples, só tem que trazer. Nós temos um limite máximo de 5 peças, podem ser calçado, roupa, acessórios, e troca-se uma peça por uma peça. Portanto, é super simples nesse aspecto. E temos um limite até 5, e depois podem levar em troca até 5 também. E vamos estar no relevado em frente à biblioteca, onde vão acontecer também onde vão estar também outras bancas, e penso que seja isto, e estão bem-vindos a participar a partir do meio-dia até às 5 da tarde e amanhã das 11 às 5. Espalhem a Obrigada. palavra. Muito bem, Obrigada. obrigado, Salomé, obrigado. Repórter Pedro. Repórter Pedro. Já será que agora consegue- adoro o estilo que vieram É verdade. com as calças do avesso. Muito, muito bem, muito bem. Repórter Pedro, consegue Sim. localizar João Pedro Gouveia? João Está aí Pedro, também. João Pedro está Ah, ali, sim. eu vou avançar para João Pedro. Ele está a vir a mim. João Pedro. Bom dia, tudo bem? João Pedro, muito bom dia. Então, vamos lá ver. Portanto, está ligado à transição energética, não é? E sabe que temos lá embaixo um contentor. Pode-nos falar um bocado sobre isso? Sim, bom dia a todos. Lá fora, quando saírem, quando entraram não estava, quando saírem já vai estar, temos um contentor que temos desenvolvido no último ano, um projeto em combinação com a Fundação Calouste Gulbenkian, nós aqui no Censo da Nova, e também a Agência de Energia da Rábida de Setúbal e a rede da Agência de Energia e Ambiente Nacionais, da RENAI. Portanto, temos dado, na nossa investigação em termos de pobreza energética e conforto térmico, temos trabalhado nos últimos 6, 7 anos, achamos que devíamos estar mais próximo das pessoas, não só na parte de investigação e publicações científicas e na política, mas também ajudar as pessoas realmente. E, portanto, desenvolvemos este projeto. Cá fora estará, durante esta semana, a ajudar os estudantes, a ajudar funcionários, professores, se quiserem se dirigir ao contentor, para darmos apoio à submissão de financiamentos de eficiência energética, com medidas, soluções, e outras, análise de faturas, se for caso disso, e, portanto, estamos ao dispor lá fora. Também temos, desde ontem, a circular, e, portanto, também vai estar lá no contentor, um inquérito aos estudantes universitários para perceber as suas percepções e as condições de vida e a questão do desconforto térmico e os problemas de pobreza energética. Portanto, estamos a tentar, nesta semana, olhar aqui mais para a faculdade e, nas próximas semanas a seguir, para Portugal inteiro, para os alunos universitários de Portugal, para captarmos este problema tão significativo no nível nacional. Obrigado. Obrigada, João Pedro. Pedro. João Pedro, eu fiquei ali um bocadinho preso na parte da análise de faturas. O que é que... Não sei se mais alguém, mas fiquei... mas que leva a minha fatura da luz ou assim? Sim, existem ferramentas disponíveis também para os cidadãos, da ERSA ou da ADEM, plataformas online, que as pessoas podem não conhecer. O que nós fazemos também é ajudar as pessoas a digerirem um bocadinho essa informação, que é um gap muito grande, porque as pessoas realmente sabem a informação que é providenciada às pessoas, seja em plataformas digitais, seja noutros contextos. Portanto, eu diria que temos aqui uma espécie de, não é one night only, tipo Roger Waters ou Sting, é one week only, aqui na universidade.
O contentor tem estado últimos meses em Setúbal, em 2 freguesias de Setúbal. Depois daqui vai para Palmela, para o município de Palmela, nos próximos meses. Portanto, One Week Only aqui em RCT Nova. Muito bem. Obrigada, Pedro. Ok, obrigado, obrigado. Eu, imaginar o contentor a passear, de luxo. Sim. Ai, bem. Ó Pedro, eu daqui de cima vejo já Alan, da Alan. Regi, sim, e eu julgo que poderás eventualmente. Alan Sousa, Sir Alan Sousa, não sei se é Sir ou não, mas o nome leva-me para Puxa. isso, leva-me para isso. Que é especialista em comunicação autêntica e isso suscita-me logo muita curiosidade, porque eu só sei o que é comunicação normal, comunicação genérica, marca branca, pronto. O que é comunicação autêntica? Obrigado, bom dia a toda a gente. É curioso que eu estudei aqui nesta faculdade há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. E o projeto que eu aqui trago também começou aqui também, portanto é muito curioso. Então, comunicação autêntica é um convite para Inner Transformation. Foi isso para mim, portanto tem a ver com comunicação não violenta e que nos vai fazer repensar completamente como é que nós nos estamos a relacionar uns com os outros. E uma ligação muito interessante, eu lembro de não ter vindo mais cedo, de percebermos que se nós não estamos bem connosco, se não gostarmos de nós próprios, também é uma componente que nós vamos trabalhar para quem quiser sentir esse convite, a minha questão, o meu pensamento é, então, mas se eu não fizer isso comigo, como é que eu vou cuidar da natureza? Não é? Então eu acho que o primeiro passo é, como é que nós cuidamos de nós, como é que cuidamos dos outros, para depois, claro, também cuidar e empatizar, não é? Com a natureza e com tudo aquilo que está à nossa volta. Então esse convite, quem quiser sentir isso. Sim, 2 workshops. Hoje à tarde, das 2h30 Vamos lá procurar. às 5. Está aqui? Uhum. E amanhã também, das 9h30 ao... não. Temos aqui, das 10 ao meio-dia. Ao meio-dia e meio. Exatamente. Ok? Para docentes. E hoje para todos. Tá bom? Até já. Muito bem, Alan, obrigado, muito obrigada. Alan. Obrigado. Foi uma autêntica comunicação autêntica. Foi, Dizer senhor. que, obviamente, estamos a percorrer de forma um bocadinho diferente o programa, porque há bancas de sustentabilidade, existe o mercado de trocas, existe também, existem vários workshops, e há mais, eu diria, será que consegues encontrar a Carolina Melo? Eu julgo que está para aí, está ali. está. Então, vou pedir à Carolina que venha aqui. Então, Carolina, vai-nos falar, vamos perguntar sobre um dos itens que mais curiosidade me despertou, que é o Deep Time Walk. O que é isso? Isto é viajar aqui. no tempo. O que é Deep Time Walk? O Deep Time Walk é o convite perfeito depois de todas essas falas de hoje, porque é uma caminhada no tempo profundo. Então, a gente vai passear contando a história do planeta, pensando na evolução da vida, passando por grandes eventos como as extinções também. E a passagem do espaço vai ser a passagem do tempo. Então, no final, só no finalzinho dessa caminhada é que surge a espécie humana. E só no último pedaço parte do último milímetro é a Revolução Industrial e todas as mudanças que a gente trouxe. Então, é uma grande e profunda reflexão sobre a nossa existência. É o convite perfeito sobre a nossa existência nesse planeta e a nossa interconectividade com toda a vida e como isso é lindo e isso é um milagre também. Então, deixo aqui esse último convite, às 4h30, 16h30, em frente à biblioteca, a gente vai se encontrar para fazer essa caminhada reflexiva e muito profunda, que espero que possa mudar a visão de vocês, a existência de cada um nesse planeta. Muito obrigado, Obrigada. Carolina. E já agora, dizer que lá está, olhando para o programa, há vários momentos, inclusivamente, há yoga, há concerto, há cinema, enfim, mas isto não aconteceu por acaso, isto aconteceu porque há aqui uma equipa que também muitos ainda não se levantaram, a equipa do Care Days, a quem eu peço, por favor, que se levantem e se identifiquem para levarem a merecida salva de palmas, incluindo Isabel Nobre. Parabéns. Dá muito trabalho pôr isto tudo de pé. Estamos quase na hora de abrir o Swap Market e começar a aula de yoga. Nós tínhamos aqui pensado umas dinâmicas, mas eu acho que já vamos saltar.
eu gostava só de correr aqui, só pelo menos os slides que tínhamos trazido, que iam acompanhar as dinâmicas, fica a semente lançada para uma próxima, de dizer que, lá está, nós estamos muito alinhados e quase que parecia que eu e o Pedro antecipávamos aquilo que vocês iam dizer. Quem, no fundo, se acanhou um bocadinho quando no início vos foi dito que havia aqui 2 improvisadores e ficaram um bocadinho ansiosos com o que é que será que eles vão fazer, dizer-vos que o improviso não é algo assim tão estranho. E há bocadinho falávamos na infância, nós em criança temos um espírito criativo imenso que existe dentro de nós, mas fica engafetado com a crítica, com a autocrítica, com o medo de errar. E só é possível improvisar, perguntam-nos muitas vezes, vocês sobem a palco e são todas as noites porque não têm guião e têm um coeficiente de inteligência muito elevado. Não, é perfeitamente banal. Está aí treinado, porque se treina esta vontade de abraçar desafios, acrescentando o "and", que é uma das coisas mais difíceis. Se vocês pensarem bem, a uma criança, se eu dissesse, por exemplo, ao meu filho, quando ele era criança, que isto permitia-me conectar com outro planeta e começava aqui a girar isto e dizer, e falar com um extraterrestre, ele dizia sim, e eu estou noutro planeta, fazia-me sim, dava-me enquadramento, ou se eu lhe sugerisse experimentar um skate, se ele nunca tivesse andado, ele ia experimentar, sim, e. Só que depois o que é que acontece? Chega a adolescência e começa-nos a dar um stress enorme, a sociedade põe-nos imensa pressão, escolhe isto, ser bem-sucedido, tem namorado, tem namorada, engaveta-te, faz uma escolha. E então, na adolescência, já não posso dizer ao meu filho que isto é um portal que me faz comunicar com um outro mundo, a palavra que mais sai é não. Só que há muitos adultos que depois carregam este não para a vida, que constantemente a primeira palavra que dizem é não. E muitas vezes não é por serem más pessoas, mas porque o não defende-nos. Não nos obriga a ir para um caminho que eu não conheço, porque eu gosto é de regras e ter tudo seguro. Mas depois começamos a trabalhar. E aí vimos para a faculdade e às vezes alguém diz: "Oh, colega, queres fazer este trabalho?" Sim, 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 sim. Ou encontram aquele colega que não vem há imenso tempo, mas com quem não tinham grande afinidade. "Oh, então, Pedro, estás bom? O que é que andas a fazer?" Estou a trabalhar. Tudo bem, então um dia à frente. Temos que combinar. Sabem o plural, temos que combinar. Não vai existir nunca. Somos nós a ser muito queridos e educados, porque não vamos dizer: "Epá, eu nunca curti, nunca degramei, não vou combinar contigo agora." Se eu quiser muito conhecer o Pedro e voltar a reatar, o que é que eu acrescento o "i"? E digo: "Dá-me o teu telefone, estás no Instagram, tens LinkedIn", o que quer que seja. Isso é a mesma coisa, devia haver mais interdisciplinaridade, devia haver mais apoio, mais coisas com a Como natureza. estávamos aqui nesta reflexão, e como é que isso se faz? E que ideias é que podem haver? E o que é que eu vou fazer no próximo domingo? Ok? O "i" dá trabalho. Só o "sim", que é aquilo que nós conhecemos muitos yes men e yes woman, estão a falar connosco, sabem, estão a fazer assim, a gente sabe que aquilo está ali um vazio, mas estão a fazer, eu faço isto, não são só os outros que são maus. Se eu passar no carrinho de supermercado com os miúdos, para não, que já são adolescentes, já não, mas em pequeninos, eu quero ali uns doces, sim, a gente já está bem, a gente já está passando, eu vou lá passar outra vez, não pensar, se tiver tempo, faço a minha palestra sobre o açúcar e que eu é que sei, eu é que decido e não sei o quê, mas se não tiver tempo, sim, a gente depois chega à caixa e já não sei umas pastilhas sem açúcar, ok, e não perdi o meu tempo. Portanto, não são só os outros, percebam-se, na vida, muitas vezes vos custa, é a mesma coisa de, queres ir hoje à praia? Eu posso dizer que o tempo está mau, sim, mas vai chover. Mas se eu puser a palavra "mas", o que é que eu estou a fazer a alguém que me desafiou a ir à praia? A dizer que eventualmente a ideia é muito tonta. E porquê trazer um problema em vez da solução? Sim, se eu quiser ir à praia, ninguém me obriga, não é? Sim, e se estiver mau tempo, ficamos na esplanada. Ou sim, e se chover, o guarda-sol vira guarda-chuva, ok? Falta muito no ensino o "i", em vez do "mas" e do "não", ok? No ensino e na vida, aqui entre nós, a gente trabalha com muita gente. E dizer-vos que improvisar não é desenrascar. Isto é uma imagem real de uma ex-aluna nossa, naquele canto, que queria fazer entrar ou sair, já não sabemos, um sofá, em Alfama, e não havia espaço. E o que é que o bom português, o espírito tuga da ajuda faz? Faz uma pirâmide humana equilibrada em cima de um escadote, em que o pobre senhor que está ali doente, se calhar que manca, até ajuda com a sua bengala, não é bengala, enfim. Canadiano. Porquê é que eu digo que improvisar não é desenrascar? Isto é fazer sem preparação e é um ato de generosidade imensa, mas isto, se repetirmos muitas vezes, se alguém sabe aqui na engenharia, tem aqui a lei das forças, enfim, a gravidade, temos aqui grandes desafios, a probabilidade disto acontecer muitas vezes, e é a diferença quando vocês vão para um teste, para um exame, e não estudaram nada, e o que é que vão fazer para lá? Dizer umas verdades lá para ali, vão desenrascar, a ver se o professor gosta de poesia, que não é boa, que não é romance daquele fajuto, não é?
não temos Pedro Palma, não é? Se estudaram, o que é que fazem? Improvisam, vão para além do enunciado, usam a vossa linguagem, citam exemplos que não estão a ser pedidos. Portanto, é possível improvisar com treino, é possível ginasticar o cérebro e resgatar aquilo que nós fazíamos intuitivamente em crianças, com a benesse de sermos adultos e termos um enquadramento académico, profissional e de maturidade completamente diferente. É difícil? É, mas é fazível. É ir ao ginásio do cérebro, em vez de ser só o ginásio do six-pack. Improvisar obriga a isto, e a maior parte de nós não quer fazer isto, saltar no escuro sem ter rede. Mas se tivermos estas dosinhas que parecem só chavões, escutarmos verdadeiramente o que o outro está a dizer, em vez de começarmos logo a viajar para a lista de supermercado que temos que fazer, a probabilidade da nossa resposta ir conforme aquilo que é o desafio é muito maior. E, portanto, o erro foi hoje falado. Para nós, erros são oportunidades imensas. Para fechar, eu digo que assistimos a uma palestra uma vez nos Estados Unidos de um senhor cientista a trabalhar na NASA que esteve à frente de um projeto que falhou. O lançamento falhou. E ele achou que ia ser despedido nesse momento, porque acarretou custos enormes. E a administração disse-lhe que não o despedia, porque tinha a certeza absoluta que aquele erro nunca mais ia ser repetido enquanto ele lá estivesse. Que ele ia garantidamente brifar a equipa de maneira a que aquilo que aconteceu, deu um custo enorme, não voltaria a acontecer. E para ele foi um espanto e mostrou de facto como muitas vezes de um erro é onde há a beleza e em tempos de crise é onde a criatividade nasce. Para podermos convidar-vos a levantar e chegarem ao swap market, vamos fazer aqui muito rapidamente o seguinte. Levantem-se, por favor. Até porque depois do swap market acontece lá fora. Exato. E vamos fazer uma coisa que nós chamamos o 100%. Vai ser feita uma questão e muito rapidamente vão ter que escolher se vão para o lado direito ou para o lado esquerdo. Não tem conotações políticas. Não há direita nem esquerda. É só o lado de palco. Ok. Pedro. Então, primeira questão, portanto, direita ou esquerda. Primeira questão, andam regularmente transportes públicos? Sim para aquele lado. Ou não? Sem julgamento. Claro que às vezes andam, às vezes não, mas se tiverem que escolher sim ou não, têm que escolher. Ok. Segunda questão, usam marmita ou não? Marmita, portanto, a caixinha com o almoço, vem com a caixinha de casa já com o almoço. Há muita gente ao meio. Quer dizer que às vezes traz, outras vezes não. Pronto, calculo que nem sempre trazem, mas enfim, de modo geral. Ok. De modo geral, muita gente usa a marmita. Ótimo. Conseguiam viver sem internet? Sim ou não? Ah, está ali alguém? Sim, quem me dera. Sim, por favor. Se calhar estão a fazer uma pausa nas redes sociais e afins, não é? Ok. Quem é que daqui já plantou uma árvore e já teve um filho? Duas? Tem que ser as duas, tem que ser as duas. Há aqui muita rapaziada nova. Pronto, a árvore se calhar já está. Pronto. Muito bem. Quem é que daqui já salvou a vida a uma pessoa? Salvar a vida. Se não fossem vocês, a pessoa tinha morrido. Um momento de aflição e o vosso não bloquearam, improvisaram. Arranjaram o que tinham à mão. O que é que eu desafio? As pessoas que estão do lado do sim, que às vezes falta-nos é ganchos de empatia, vejam quem está deste lado e procurem no swap market ou em alguma das atividades, conta uma história e vão ver que temos aqui muitos heróis e que vocês serão certamente, infelizmente, ao longo da vossa vida, esse momento pode surgir e é ótimo que saibam reagir a ele. E agora, vou adorar o Campus Day, os Campus Day. Ok, e agora já que estão a ir para ali, podem ir na direção da porta. Dizer-vos muito obrigada a todos. Queria só convidar, só para receber o pai aquecer. Sigam o programa, há muita atividade e não queríamos deixar de agradecer este convite. Para nós é um prazer sempre estar nas universidades, resgatar algumas memórias e perceber que há muita gente com vontade de mudar. Muito obrigada por este convite. Quero o microfone. Não sai daqui. Eu aproveito aqui. Sim, já está aqui. Pronto. Desculpem o atraso, espero que tenham gostado na mesma. Temos aqui 30 minutos já depois do programa, mas quero agradecer a Marta e ao Pedro pela fantástica moderação, a vossa presença e, por favor, quem já está aqui com vontade de fazer antes do almoço o yoga, a Tânia já está à espera em frente do relevado e vamos agora, os voluntários vão ajudar a tirar, temos alguns tapetes de yoga que trouxemos extra, quem estava com esta ideia, mas não trouxe tapete, não faz mal.
esperemos que todos nós vemos-nos aí nas bancas da sustentabilidade e, mais uma vez, muito obrigada também a todas as oradoras convidadas. E aos estudantes que estiveram, não é? A representação das associações de estudantes. Exatamente, já não consegui aqui lembrar-me de todos, de certeza esqueci de mais alguns. Muito obrigada pela vossa ajuda, também aqui os voluntários, e por favor, então, vejam aqui o que temos aqui à espera para vocês fora. Olhem a palavra. Obrigada.